O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse que eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, aqui presente na Basílica Santuário de Nazaré, aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam conosco desta celebração, através da Rede Nazaré de Comunicação e também do Portal 10, Basílica Santuário, a Rádio Web. Com alegria que nos encontramos nesse dia para darmos graças ao Senhor e rendermos graças porque Ele, como o Pai bom, o Pai misericordioso, não deixou e não deixa os seus filhos a sós, abandonados. Mas Ele mesmo predispôs quem os guardasse, quem os acompanhasse, quem os protegesse. Assim nós temos hoje, na figura desses três anjos, o arcanjos Gabriel, primeiro Miguel, Gabriel e Rafael, que depois o nome de cada um revela algo bem particular. A Miguel, o seu nome é já uma pergunta: quem como Deus? Ou quem é igual a Deus? É aquele arcanjo que nós olhamos como o defensor, aquele que nos defende dos inimigos, ou mais ainda, aquele que nos defende, que nos protege das garras do Satanás, do inimigo, né? A leitura, o segundo texto proposto para a liturgia de hoje tinha dois textos. Nós proclamamos o primeiro, extraído da profecia de Daniel, mas tinha também a possibilidade de ser proclamado o texto do Apocalipse, no qual justamente nos fala de uma forma assim tão veemente que no céu teve um pouco de confusão. E que confusão! E coube a Miguel de lutar, de colocar para fora todos os bagunceiros da vida, né? Aqueles que não estavam contentes com nada,
e aqueles que queriam fazer a vida de qualquer jeito, sem levar em conta o bem dos demais. Então, o trabalho foi fora, assim liberando o espaço. Daí, portanto, nasce para nós, e nasceu para nós, a figura deste grande guardião, deste grande protetor, que está a olhar com muita atenção e muito cuidado. E existe toda uma devoção a este grande arcanjo, o ofício de São Miguel. Tantas pessoas rezam o ofício de São Miguel, especialmente nas horas de tribulação, nas horas de angústia, em que parece que nada dá certo na vida, ou tudo aquilo que tenta fazer vem desorganizado. Tem sempre alguém para perturbar a ordem, tem sempre alguém para fazer o contrário. Então, a prece a São Miguel, para justamente trazer um pouco de paz, um pouco de serenidade. É o patrono da Igreja, a Igreja universal. Universal aqui quanto à catolicidade, né? Que tem por aí alguém que se chama também de universal. A Igreja Católica, na sua universalidade, justamente tem na figura deste anjo o seu protetor. Ele se dirige a ele, o invoca justamente pedindo a sua constante altivez. Mas temos também a figura belíssima de Gabriel, força de Deus. A beleza do nosso altar é justamente esculpido, ali está a figura de Gabriel, aquele que revela a presença de Deus entre os homens, aquele que anuncia a encarnação, é aquele que tem a missão de convidar Maria para ser a mãe do Senhor. E, portanto, traz o mais belo dos anúncios para a humanidade. A força de Deus que se revela, a força de Deus que traz o amor e a misericórdia entre os homens, no meio da humanidade. E temos a outra figura de arcanjo que nós chamamos de Rafael. Deus cura. Aquele que tem a missão de curar, ao qual nós nos dirigimos, pedindo justamente a cura dos nossos males. É que possamos, sempre na oração a Ele, dizermos: Senhor, cura-me da minha ferida, e cura-me dentro da minha ferida. Aí a mão deste grande arcanjo. Assim a palavra de Deus hoje nos revela a missão desses três grandes arcanjos. E não é por nada. É aquela obra que Jesus mesmo chamou para si. Eles têm o trabalho, tiveram o trabalho de preparar os caminhos para que o Senhor pudesse chegar à vida da humanidade, à vida de cada homem e de cada mulher, à vida de cada um de nós. Ele preparou a estrada, ou ele, os três, prepararam essa estrada e continuam preparando. E Jesus, então, no seu encontro com Natanael, revela ser ele o Filho do Homem, da leitura de Daniel. Daniel, na sua visão, viu como um filho do homem, ou de homem, que se apresentava.
E Jesus chama para si esta imagem belíssima. Ele mesmo. E não só chama, mas ele mesmo se apresenta como o Filho do Homem, no qual a Natanael, mas também a toda a humanidade, poderá um dia contemplar os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta imagem que Jesus nos apresenta nos revela um outro passo bíblico muito importante. Quem já não leu o texto bíblico, a escada de Jacó, aquela escada que tocava a terra e o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo. Enquanto Jesus apresenta esta imagem, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, está assim revelando para nós que Ele é sim a porta do céu para nós. Ele é a porta do céu para a humanidade. Ele é a escada que conduz ao Pai. Por Ele, todos poderemos subir e podemos subir até a presença do Pai. Ele é a escada, Ele é a porta. Portanto, Ele é a casa do Pai aberta para nós. E deixa aí o convite para que possamos, superando os nossos obstáculos, adentrarmos nesta casa do Pai, encontrar com o Pai. E Jesus, então, se faz o mediador para nós. E não nos resta outro que acolher essa disponibilidade que Jesus nos dá, essa disponibilidade, sendo Ele a porta, sendo Ele a escada, sendo Ele a casa mesma. Ele é o tudo para encontrarmos o Pai. Não nos resta outra coisa que pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-nos a caminhar na Tua luz. Manda-nos os Teus anjos a nos ajudar a viver realmente como aquelas miríades de bons anjos que servem e que Te servem com amor, com dedicação, com generosidade, que não se cansa, que não se fecha diante dos irmãos ou da dor dos irmãos, das angústias ou dos problemas da vida. Os anjos a serviço de Deus. Não é para pensarmos somente aquelas figuras tão longe de nós ou tão meigas, mas olharmos também nós como parte desta milícia celeste aqui na terra, que procuram abrir os caminhos, criar as condições para que a casa de Deus se abra, tenha suas portas abertas, para que possamos ter a condição de colocar o pé, e não só a nós, mas a toda e qualquer criatura humana, possa adentrar na porta, subir os degraus, andar por andar, e chegarmos à presença do Senhor. Ele nos espera. Deus preparou tudo para nós. Toca a nós agora assumirmos a nossa condição de filhos e assumirmos o nosso lugar na casa do Pai. Não tenhamos medo, mas com serenidade e com firmeza, sabendo que o Senhor está conosco. E nesses dias que nós nos preparamos, nessa última semana que se abriu e a próxima ainda, nos preparamos na reta final para a grande celebração mariana,
aquela que foi convidada para ser a mãe, aquela que nos traz no braço o Salvador para dizer: é Ele. Que Maria, portanto, seja para nós esta testemunha fiel desta presença e do amor do Pai, e que possamos, ao seu exemplo, dizermos com serenidade: faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Amém.